Qual o seu nome? Meu nome é Carla. Carla, você é professora há quanto tempo, Carla? Na prefeitura eu sou professora há 11 anos, mas eu sou professora desde os 18. Ah, desde os 18. E na época que você começou a lecionar, você começou a lecionar em escola pública, escola particular? Não, eu comecei a trabalhar com crianças na escola particular. Eu trabalhava com crianças de 1 a 3 anos. Certo. E hoje, qual a idade das suas crianças? Hoje eu trabalho com crianças de 10 anos, que é o quinto ano. No quinto ano. É na zona urbana ou zona rural? Eu estou na zona rural de Berlândia. Zona rural. E como que é a sua vivência com os alunos? Como que é a sua vivência tanto como professora de dar conteúdo, matérias, quanto a convivência com os alunos? Eu tenho um bom relacionamento com os meus alunos. Graças a Deus nós temos um relacionamento bem tranquilo, bem respeitoso. Eles me respeitam, gostam de mim. Nós temos um bom convívio. E você acha que tem diferença do professor que leciona na zona rural com da zona urbana? A zona rural ainda nos proporciona muito respeito do aluno, enquanto que na zona urbana a gente percebe que esse respeito se perdeu muito. Os professores hoje têm muita dificuldade de trabalhar com essas crianças na zona urbana. Certo. E em relação a conteúdo, é o mesmo conteúdo que vocês têm, a mesma grade curricular? E você consegue dar todo o seu conteúdo? A grade curricular é a mesma da rede, né? Agora, o que acontece na zona rural? As crianças da zona rural, elas têm muito mais dificuldade de aprendizagem que as crianças da zona urbana. Isso acontece devido à restrição dos meios de comunicação. Eles não têm tanto acesso a livros, jornais, revistas. Então, o meio de comunicação deles é televisão e, ora, internet ou celular, né? Assim, computador celular, que não é tão bom na zona rural devido a sinal, devido à rede. Certo. E a sua experiência como aluna no passado e a sua experiência como professora hoje, o que você acha que mudou na educação? O respeito mesmo, o respeito, porque antes nós respeitávamos, nós tínhamos o professor como um mestre, né? Certo. Hoje não, hoje muitas vezes o aluno ele zomba do professor, ele maltrata o professor, ele xinga, às vezes até agride fisicamente. Tem casos que a gente sabe que o aluno agride o professor, ameaça de morte. Então esse respeito se perdeu com o tempo. Certo. Você já pensou em algum momento desistir da profissão? Já pensei. É por causa dessas coisas ou fatores pessoais? Por causa dessas questões, né? Da agressão, da falta de respeito e também da desvalorização profissional, né? Certo. O salário não condiz com Não, o salário não condiz com aquilo que nós, professores, trabalhamos, né? a responsabilidade. Nossa responsabilidade é muito grande. Você está formando um cidadão, você está formando um ser humano. Porque não é só você ir lá e administrar um conteúdo, isso aí é uma coisa tranquila. Mas você está lidando com pessoas diferentes, com educação diferente, com nível de conhecimento diferente. Então, o nosso trabalho é complexo. Você é psicólogo, você é amigo, você é um orientador. Muitas vezes Certo. você é mãe daquele aluno, porque às vezes a família é ausente. Então, assim, nosso trabalho não é só o conteúdo. E nós não temos o valor que merecemos, Correto. infelizmente. Na sua opinião, o que é ser professor? Mas ser professor para mim é mágico, né? Assim, é o que me mantém na minha profissão, é a magia de ver no brilho do olhar do aluno quando ele consegue perceber aquilo que você está transmitindo para ele, seja um conhecimento acadêmico ou seja algo da vida mesmo, de uma experiência de vida sua. Correto. Muito obrigada pela entrevista, Carla. Uma boa tarde para você. Boa tarde para você também. Qual o seu nome? Meu nome é Lindomar Santos Baltazar. Tudo bem, Lindomar? Tudo? Eu estou fazendo essa entrevista para a faculdade, a Universidade Federal de Ouro Preto. Eu gostaria de saber de você, se você se lembra com qual idade você entrou na escola e como que era a escola no período que você entrou. Eu estudei em Itapuirama, município de Uberlândia. E entrei com 7 anos na escola.
Era um prédio municipal e que a gente se estudava assim na maneira muito coletiva, cada um sentado na sua cadeira, não tinha muita liberdade com a professora, a gente não brincava dentro da classe, então era rígido, a gente não tinha liberdade como as crianças têm hoje. A gente era uma criança oprimida, era uma criança assim na maneira que eu me achava, assim, uma criança que não tinha liberdade de falar de o que queria. Se aluno brincasse ou humilhasse a gente tinha que ficar calma, quieta, porque tinha réguas, as professoras elas ensinavam, instruíam a gente assim com bastante violência. Então, tinha medo da professora. E ela usava o quê, assim? Palmatória? Não era uma palmatória, mas era muita palmada na mão, doía. Jogava lápis na gente, régua na gente, se conversasse com o seu companheiro da sua cadeira. Então era uma coisa assim que eu pelo menos não sentia feliz. Gerava aquele jeito dela ensinar, a gente ficava violenta, né? A gente brigava muito, às vezes jogava também as coisas no próprio colega de escola. Entendi. A gente mexia muito em giz, porque você tinha vontade de às vezes ir no quadro, ela chamava outras pessoas, não dava, pelo menos para mim não dava muita oportunidade. Entendi. Então eu lembro que eu levava muito giz para casa. Por quê? Para se empolgar. E também queria ser uma professora, ir no quadro, fazer minhas continhas. Então isso me atingiu muito. Então você reproduzia o que a professora fazia ali na escola, você fazia em casa? Ah, claro. Eu achava que eu estava parecendo, eu sentia boa, né? De ser aquele jeito dela. É verdade. E você estudou até qual série? Até o 4º ano. Até o 4º ano. E por que você estudou só até o 4º ano? Eu achava que não precisava de muito estudo. Por quê? Porque a gente precisava de ajudar a família, via com dificuldade a vida da família e tinha que trabalhar. Então eu preferi deixar de trabalhar. Meu pai não queria que eu parasse de estudar. Ele falava que eu ia fazer falta para mim. E de fato fez. Então hoje, no momento, eu me arrependi muito de não ter estudado. Mas felizmente aconteceu. E você tem quantos anos? Eu tenho 73 anos. 73. Nasceu em 1942. 42, certo. Essa vivência toda que você teve filhos também, né? Sim. Quantos filhos? 3. 3 filhos. E até que ano que eles foram na escola? A 2 fizeram faculdade. Ah, certo. E hoje, o que você acha do ensino hoje? Qual que é a diferença de hoje para antigamente? O ensino hoje é uma diferença muito grande, né? Não tem respeito em classe, não tem amizade com os próprios colegas, né? E na época eu tinha muita amizade, tenho amizade até hoje, então hoje eu acho completamente diferente. Nem o estudante, nem o aluno, nem o professor tem liberdade. Ah, certo. No caso, o professor não tem liberdade em qual sentido? No sentido de ter amizade com o aluno. Ah, certo. Não pode confiar mais no aluno. Então, o aluno também não confia mais no professor. Então a diferença é imensa. E em termos assim, dessa liberdade de brincar mais, de estar mais livre dentro da sala de aula, hoje os alunos têm mais essa liberdade? Tem essa falta de respeito. Não é só liberdade, não, né? Falta de respeito. Falta de respeito. Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Tá? Boa tarde. Boa tarde. Precisando. Ser educador, uma arte, uma profissão, uma vocação ou nada disso? Foi diante desse dilema que eu me encontrei há poucos dias atrás e o que me levou a produzir esse vídeo. E a dialogar um pouco sobre isso. Por que a profissão, ou por que ser professor é tão desvalorizado? Será que é só por causa dos salários? Ou principalmente por causa dos salários?
Será que é por causa da falta de reconhecimento público? Ou será que é pela falta de motivação própria? Ou de auto-reconhecimento da importância do trabalho que é feito pelo educador? Estas são questões muito importantes. Porque hoje em dia nós vivemos a crise da fuga das pessoas, dos candidatos dos cursos de licenciatura. Diante disso, se coloca na nossa frente um futuro sombrio, obscuro. Quem serão os educadores do futuro, se a cada dia se formam menos professores? E para escolher uma profissão, será que o principal motivo deve ser o salário? Ou será que seria idealismo demais desconsiderar isso e analisar simplesmente o prazer e o gosto por essa área? Diante desse dilema, eu me encontrei quando fui aprovado no curso da Universidade Federal de Uberlândia para Direito, mesmo eu sendo aluno do curso de História. E diante disso, me pus a pensar: História ou Direito? Comecei a perceber, ao conversar com pessoas, que muitas delas escolhem as profissões baseados numa certa colocação de grife, como se determinados cursos, engenharias, direito, medicina ou outros tantos cursos fossem uma espécie de grife. Já outros cursos são relegados a uma espécie de segundo plano, segundo nível. Esses cursos nessas áreas são principalmente as licenciaturas, aquelas que formam os educadores. O Brasil está vivendo uma crise de seu capital intelectual, uma fuga de capital intelectual. Vivemos crise na nossa formação humana e de conhecimento. E a cada dia mais nós vemos o governo e a sociedade industrial se preocupar principalmente com a formação técnico-científica das pessoas e a cada dia menos preocupada com as questões inerentes às suas áreas humanas. Nós temos programas Ciências Sem Fronteiras, Pronatec, grandes incentivos para as formações técnicas, o que na sociedade industrial, capitalista e industrial, é extremamente essencial. E é lógico, nós estamos vendo ser ignorados princípios históricos, princípios sociológicos, princípios humanos. A essas questões não tem se dado tanta importância. Ser professor vale a pena? Se vale a pena, por que vale a pena? Ser professor é uma vocação? Uma espécie de missão? Ser professor, será que é somente ser salário, carga horária? O que tem acontecido com essa área? Eu decidi continuar na área que milito há 10 anos, sendo educador. Mas me deparei com esse dilema e que precisa de muitas análises ainda para ter uma resposta, se é que a teremos. Mas de uma coisa eu estou certo: ser educador, para mim, foi um presente de Deus. Olá pessoal, eu sou a Flávia Muniz, estudante do curso de Pedagogia da Universidade Federal de Ouro Preto. E foi-me proposto uma questão: o que é ser professor? E diante do que eu pude observar nas entrevistas, no material que me foi proposto, nos filmes, eu tirei uma conclusão muito interessante. Ser professor hoje em dia não é simplesmente ensinar matéria, ensinar, dar pergunta e saber as respostas, porque as respostas estão nos livros, as respostas estão na internet, nos computadores, nas redes sociais. Então, qual o papel do professor hoje? O que é ser professor?
ser professor, de acordo com o nosso saudoso Rubem Alves, é provocar curiosidade, provocar o espanto, é fazer com que a criança sinta aquele desejo de conhecer mais, aquele desejo de aprender, aquele desejo, aquela curiosidade. A criança, ela aprende pela curiosidade. Se você coloca para ela uma pergunta e no livro está a resposta, ela vai e reproduz aquela resposta. Mas se você mostra para ela aquilo ali na prática, na vivência, você está fixando o conhecimento. Aquilo ali ela não vai esquecer, porque foi ela que teve a curiosidade de saber o porquê daquela questão. Então, ser professor é um desafio muito grande, porque você não lida só com a questão curricular, não é apenas o currículo, a matéria, a disciplina que tem que dar, o prazo, é prova, não é só isso. Você lida com pessoas, lida com vidas, e cada uma com a sua particularidade, cada um com a sua vivência. Muitos não têm um lar estruturado e não tem como, não tem um incentivo dentro do próprio lar. Então, o professor acaba sendo um pai, um amigo, mesmo que ele não queira, mesmo que não seja a função que está no papel. Ele, por si só, por si próprio, ele acaba assumindo essa responsabilidade. Porque você vê uma criança que chega na escola com fome, uma criança que chega na escola que não tem uma estrutura em casa, com certeza, você como ser humano, você não vai tratar aquela criança exigindo dela, de repente, uma coisa que você sabe que ela não vai corresponder. No sentido de você dar uma estrutura para ela, você mostrar que ela consegue. Você tem que mostrar que ela consegue. Porque ela por si só, de repente já veio de uma situação em casa que o pai não estudou, que a mãe não estudou, que a mãe não concluiu os estudos, o pai, os familiares, e para ela aquilo ali também é só um passatempo, ela tem que ir para a escola. Mas a partir do momento que você percebe aquilo ali e você mostra para a criança, você mostra para o aluno que ele é capaz de superar, você está formando um indivíduo para o mundo. E o interessante que eu pude perceber, uma frase que foi citada no filme O Clube do Imperador, o filme que nos foi proposto. O valor de uma vida não é definido por um sucesso ou um fracasso solitário. Por mais que tropecemos, o dever de um professor é esperar que o ensino mude o caráter de um menino e assim o destino de um homem. Ou seja, o resultado da educação, o resultado do ensino do professor, ele não é imediato. Não é como se fosse uma máquina que você pega uma massa e passa na máquina e de repente ela já está pronta para virar um pão. Não. O plantio do professor é lento e a colheita é mais lenta ainda. Por isso que muitos entram na profissão e não se adaptam, porque quer o resultado imediato e aquele resultado não vem e ele fica frustrado. Então, diante de tudo o que eu pude perceber, eu quero dizer para vocês que a profissão de professor não é uma missão fácil, não é uma missão cômoda. O professor tem que estar em constante reciclagem, em constante busca pelo conhecimento, porque aquele conhecimento ali você não vai simplesmente transmitir para o aluno, você vai mediar, você vai fazer com que o aluno ele tenha desejo de adquirir esse conhecimento, com que o aluno ele se sinta capaz de adquirir esse conhecimento. Professor, para mim,
é muito mais do que escrever num quadro, passar uma tarefa de casa. Professor, para mim, é viver, é conviver com aquelas pessoas, com aquelas crianças, é participar da vida deles, participar. E não, nem estou falando aqui das dificuldades, porque, pelo que eu percebi, as dificuldades fariam qualquer um desistir. Se formos olhar pelas dificuldades que é ser professor hoje, muitos não conseguiriam. Mas assim como nós temos a professora Veronice Leal, ela leciona há 24 anos, ela tentou atuar na área da saúde, mas o seu amor mesmo foi pela educação, foi pelo ensino. E é uma pessoa super feliz, apesar das dificuldades, apesar dos obstáculos. É uma pessoa que se superou e uma pessoa que busca a cada dia, até na sua aparência física. Ela comenta assim que para ir para a escola ela se arruma, ela se produz, porque ela se motiva, ela acredita que vai fazer a diferença na vida de uma criança. E você, professor, pode ter certeza que você faz a diferença na vida de uma pessoa. Você planta uma semente que vem ser regada no próximo ano, e no outro ano, e dia após dia, e você é capaz de mudar o caráter de uma pessoa. Então, na prática, é muito complexo, mas é a nossa realidade, é a realidade de um professor. E a gente não pode fugir dela. Eu já trabalho na educação há 4 anos, trabalho com crianças, berçário, G1, G3, trabalhei nessas áreas. E a criança, ela nos ensina a cada dia. A cada dia a gente chega com uma expectativa e aquilo ali muda, porque ela não é um robô, ela não é um objeto, ela não é um brinquedo. A criança é um ser totalmente inovador. Ela te surpreende a cada dia. E assim vai o adolescente, o ser humano em si. Ele é um ser que muda constantemente. Então é isso. Eu deixo aqui meu abraço, minha consideração aos professores, porque essa é a função que talvez devesse ser bem melhor remunerada, bem mais remunerada. E isso a gente cansa de ouvir na mídia, na televisão, na internet em geral, que a profissão de professor deveria ser muito, muito, muito bem valorizada. E a realidade é outra. Mas quem faz por amor, quem faz por desejo de ver um mundo melhor, um dia vai receber a recompensa. Um dia será recompensado. Quando você vê uma pessoa, uma criança, um aluno que você investiu, você vê ele se superando, você vê que muitas das vezes ele não tinha expectativa nenhuma, mas você o vê superando. Isso é uma paga. Deixo aqui meu abraço, minha consideração e meu orgulho por ter escolhido essa profissão. Obrigada.